Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém, querido? Agora você vai aplaudir Jesus bem mais forte, pode ser? Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Aí eu tô... Rapaz, que saudade que me dá de, né? Quem dera eu nessas caminhadas da vida tivesse pelo menos uns 5 bebês desses dando glória na mensagem. Animava a gente. Glória a Deus. Estou vendo aqui meu amigo pastor Renato, em nome de Deus. É os veteranos, né, os veteranos da rede de jovens. Tempo bom aquele, né, Renato? Tempo que eu pesava 60 quilos e não tinha cabelo branco. Tempo abençoado. Que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vida do Samuel, que trouxe esse convite. Muito obrigado. Confesso que hoje foi um dia muito corrido. E à tarde eu deitei para tirar uma sonequinha, né? Eu mais a esposa. E eu falei, bom, recuperar as energias aí para trazer algo de Deus ao seu coração. Quem quer ouvir a palavra de Deus essa noite? Amém, querido? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, capítulo de número 3. Versículo de número 4. Está sempre aqui a minha esposa comigo, Dona Juliana. Lá, quem manda lá é ela, viu, Renato? Irmão, quem quer casar, levante a mão. Vou fazer você entender que depois do momento que você casa, você perde o controle. Amém? É assim, não adianta. Quem controla é a outra parte. Glória a Deus. Eu estava orando, meditando e o Senhor me trouxe algo muito forte dentro do coração. E eu confesso que eu ando muito apreensivo, não sei você. Não apenas com a situação, não apenas com o andar da carruagem, mas com aquilo que nós temos visto a respeito do reino de Deus, a respeito do Evangelho. E é isso que eu quero falar nessa noite, um pouco ao seu coração. Ezequiel capítulo de número 3, versículo de número 4 a seguir. Depois ele me disse, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas à nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles ouviriam. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir. Pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e rígido, endurecido, quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, como o diamante. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Amém? Feche teus olhos onde você estiver. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar nessa noite. Muito obrigado pela oportunidade de poder ser canal de Deus nesse lugar. Sobre a vida desses jovens que aqui estão, sobre os teus filhos. Senhor, nos ajude a entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que a sua palavra seja como uma flecha no interior dos seus filhos. E que ela possa trazer mudança, transformação e uma nova história sobre essa geração que se levanta em nome de Jesus. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço. Amém e amém. Amém. Eu ainda meditava nesse texto e já ministrei muitas vezes esse texto sobre o Brasil. E todas as vezes que eu leio esse texto, me vem uma imagem na mente. O rosto de Ezequiel. O tema dessa mensagem é o preço de um chamado. E quando
Samuel me convidou para trazer a palavra, eu fiquei muito honrado. Não apenas por ministrar a palavra, mas pelo reconhecimento daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Ele disse assim: não, pastor, traz uma palavra no nosso coração. O senhor tem uma história para contar, tem um testemunho de vida. Isso é bom ouvir. Você está sendo visto. Não adianta você colocar no coração que as suas atitudes e a tua história não está sendo contemplada. Tem muita gente que te vê, te conhece, sabe dos seus feitos, estão sendo abençoados pela sua vida e você nem sabe. Então toda vez que eu olho para esse texto, eu me lembro do preço de um chamado. Para quem não conhece a história, o livro do profeta Ezequiel em si trata a respeito de um novo tempo, de um conserto. A famosa Israel de Deus, não é o nosso Israel aqui, que também é Israel de Deus, foi levado cativo, presta atenção, irmão, foi levado cativo a uma terra estranha, chamada de Babilônia, que hoje, para você saber onde fica, é na região do atual Iraque. E o juízo de Deus veio e foi aplicado a dois reinos da época: Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Vários foram os profetas usados por Deus para levar a palavra do Senhor aos corações do povo. Se tem um ser sobrenatural aos meus olhos, que é persistente e que nunca desistiu de alguém, se chama Jesus. E o Pai, na pessoa de Jesus, nos ensina isso. Porque todas as vezes, dos inúmeros profetas que nós conhecemos, a qual Ele envia para tratar com o homem, para tratar com a nação de Israel, tanto o norte como o sul, profetas chamados de profetas menores, como Zacarias, Malaquias, Ageu, Amós. Cada profeta teve a sua história e a sua porção. Abacuque, e os famosos profetas maiores, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias. Por que profeta maior e menor? Não é porque um era melhor que o outro, mas devido o tempo de ministério e o tempo de profecia, de atos proféticos e palavras proféticas sobre Israel. E aqui eu encontro Ezequiel, um dos grandes e importantes profetas em um período de caos, não diferente de hoje, vivido por Israel. Israel é cativa devido à desobediência e levado à Babilônia, ali escravizado, ali foram martirizados. Eu poderia ficar a noite inteira falando da história de Israel, mas não será preciso. De tanto sofrimento que Israel teve devido à sua rebeldia, devido à sua rebelião de ter trocado ou de não ouvir e rejeitar a voz do seu Deus. Se você ler o livro das Lamentações de Jeremias, você vai ver um filme de terror estampado em letras, de tudo que acontece dentro da Babilônia e em Jerusalém, mas o povo já não está em Jerusalém. Se você ler o Salmo 137, você vai ver uma canção de dor do salmista dizendo: junto aos rios da Babilônia me assento, choro, lembro de Sião, e os que nos levaram cativos nos pedem uma canção, mas como entoar a Deus um cântico em terra estranha? Cada um tem uma história de dor.
vivida por causa da rebelião e do pecado, de não ouvir mais a voz de Deus. Enfim, Deus levanta muitos profetas e profetizaram no seu tempo. Só que a profecia, Samuel, tem um preço. É isso que eu quero falar hoje. A palavra tem um preço. Vim aqui falar. Enquanto estamos falando, muitos de vocês aqui estão olhando, assistindo, ouvindo, dando glória. Mas quantas das vezes o pregador está falando, pregando, dando a alma dele, e tem gente catando borboleta dentro do culto? Toda profecia tem um preço. A palavra que sai do mensageiro tem um preço. O que ele prega aqui, ele vive dentro da casa dele. Se ele fala de amor, ele é tentado para amar. Se ele fala de perdão, amanhã acontece uma situação para ver se ele vai perdoar. Se ele fala de harmonia, amanhã acontece uma situação que prova se ele vai manter a paz ou não. A profecia tem um preço. E aqui vai Ezequiel, que enquanto o povo, pela desobediência, já está na Babilônia, sofrendo, um lugar aonde tiraram a sua alegria da adoração. Hoje é bom ver o Mateus adorando, o Elias. Eu cresci vendo esses meninos, eles eram pequenininhos. O Elias pesava uns 15 quilos na época, hoje pesa 46, né, Elias? Eu vi esses jovens crescendo, Samuel, a Vitória, namorada do Lucas, a Laricinha, era bebê. E a gente já profetizava, já falava, já pulava. Como é bom ver que eles deram frutos hoje e adoram a Deus. Mas a primeira coisa que tiraram de Israel na terra estranha é a adoração. O pecado, quando ele vem e nos afasta de Deus, você pode orar, você pode buscar, você pode adorar, mas enquanto não houver um conserto, você não sente mais a presença dele. E o pior pesadelo é você chamar pelo seu pai no período de escuridão e ele não aparecer com a luz para te abraçar. Os sábados eram para o judeu adorar, e na Babilônia, o judeu trabalhava no sábado. As ruas a qual as crianças dançavam agora estavam desertas. Os jovens que eram servos de Deus agora são obrigados a se submeter a trabalho escravo. As jovens mancebas que tinham que ser preparadas e separadas para o seu noivo em pureza, agora se prostituem porque precisam e são obrigadas a se prostituir. São obrigadas, são abusadas em terra estranha. A Bíblia fala em Lamentações de Jeremias que os anciões que eram respeitados agora não são mais. Enfim, o caos veio sobre a terra por causa do quê? Do afastar da presença de Deus. Isso é apenas uma história, mas trazendo para hoje, enquanto Israel vivia um caos, não havia profeta na Babilônia, não havia sacerdote na Babilônia. Entenda uma coisa, você jovem: uma igreja, um lugar que não tem profeta e nem sacerdote, ela já morreu, cai fora dela. O que é isso, pastor? O profeta, ele vai trazer Deus até o povo, e o sacerdote vai pegar o povo e levar até a presença desse Deus, para a sua vida ser transformada. Por isso que eu te digo, que nessa geração, tem que haver profeta e sacerdote, porque onde há profeta e sacerdote, tem Deus de cima para baixo, e tem o povo de baixo para cima, tem que encontrar com Deus. Deixa eu ver se tem profeta e sacerdote aqui. É isso que Deus está tentando restaurar na nossa geração. Não é uma geração de açúcar, uma geração de oba-oba, mas uma geração de profetas e sacerdotes, que traz a voz de Deus de cima para baixo e leva o povo até a presença de Deus. Que pega o desviado, irmão, vem cá que eu vou te levar para a presença.
Vem cá que eu vou te conduzir ao novo tempo. Vem cá que eu vou te levar a essa presença de Deus. Vem cá que eu vou mergulhar você de novo ao rio da graça. Vem cá. Deus precisa levantar de novo essa geração. Não apenas, irmão, aquele cristão que sai da casa, vem na igreja, sai da igreja, vai para casa. Mas alguém que vai marcar a história, não apenas nessa geração, mas na vida de alguém. Tem muita gente que está precisando ouvir de salvação através da sua boca. É muito bom vir aqui adorar a Deus, louvar a Deus, mas o chamado custa, e nem todos mais querem pagar esse preço. Nem todos mais querem ser apedrejados pelo Evangelho, ser perseguidos pelo Evangelho. Nem todos mais querem ser humilhados pelo Evangelho. Estou fora, pastor, minha vida está muito bom do jeito que está. Aí Deus procura um que estava sentado lá na Babilônia, que com 25 anos de idade, sai de Jerusalém e vai para a Babilônia, profeta Ezequiel. O maior sonho dele, Renato, era ser sacerdote e ministrar na porta do templo. Todo sacerdote tinha sonho de ser sacerdote no templo de Jerusalém. Estudou para isso, se dedicou para isso, escuta isso. E quando chegou a hora dele assumir o seu posto, a história diz que quando ele tinha 30 anos, ele é levado para a Babilônia, junto com outros profetas, como Daniel. Com 30 anos ele é levado para a Babilônia. Sabe o que eu entendo? Com 30 anos, um sacerdote, ele era consagrado para exercer o seu posto. Jesus foi batizado com 30 anos, por quê, querido? Porque é a idade que um sacerdote começa a exercer o seu ministério. Isso era no Antigo Testamento. Olha que interessante, lutou para ser sacerdote no templo de Jerusalém. Lutou para ser sacerdote na terra que manava leite e mel. Lutou para ser sacerdote no melhor lugar. E aonde vai Ezequiel? Olha que segredo isso. Sonhou a vida inteira em ser sacerdote em Jerusalém, e agora o seu chamado, oh glória, o seu ministério não é erguido em Jerusalém, não é erguido nos palácios, não é erguido na terra que manda leite e mel, mas Deus chega nele e diz: ó Ezequiel, o preço do teu chamado é esse. Hoje tu está abrindo mão do teu sonho, que é ser profeta e sacerdote em Jerusalém. Para ser profeta e sacerdote é uma terra que ninguém quer ser. Não, você não pegou. Deus pega Ezequiel, da terra que mana leite e mel. Você sonhou em ser sacerdote aqui, mas eu vou te usar em uma terra onde ninguém quer. Vou te levantar onde ninguém quer. Você vai ser profeta e sacerdote aonde ninguém quer. Esse é o preço do chamado que eu tenho na sua vida. Quantos de nós, irmãos, oramos? Você é pastor de uma grande igreja, oh glória. Você é pastor de um grande ministério, aleluia, irmão. Morei numa terra muito linda, que era Joinville. Sonhei em ser pastor naquela terra. Que terra linda, quem conhece sabe. Congregava numa igreja um pouco maior do que essa, linda, maravilhosa. Tinha uma liderança abençoada que me tratou como filho durante 5 anos. Estudei, batalhei, dei o meu máximo para ser pastor naquela terra. De repente Deus me pega e me manda lá para Goiás. Fui ser pastor em uma terra que eu não conhecia. Sofri demais. Tem vergonha de falar. A esposa sofreu demais. O que eu pensei que ia ser um mar de rosa. Ah, meu irmão, que luta. Como é difícil. Muitas das vezes você precisava ser compreendido, e o que você recebia era afronta. Afronta, calúnia, levantes e levantes e levantes. E você dizer: meu Deus, até quando isso? Como é difícil mexer com gente, como é difícil lidar com gente. Ele dizia: meu filho, eu te preparei nos palácios, mas o teu ministério não será em palácios, será em desertos. Esse é o chamado sobre a tua vida, e esse é o preço que você tem que pagar. Deus pega Ezequiel e coloca na Babilônia, desanimado, desamparado, desiludido, junto ao rio Quebar, jogado ao nada, acampado junto aos rios. De repente, desce a presença de Deus após muitos anos sem falar com eles. A presença de Deus vem
Não havia voz de Deus na Babilônia. Não havia voz do Senhor naquele momento. De repente, diga, de repente, Deus fala. Assim vai acontecer na tua vida. De repente tudo vai mudar da água para o vinho. Posso ouvir um amém? Deus fala, Ezequiel. Irmão, isso é lindo. Você que gosta de estudar a Bíblia, você pode juntar o Salmo 137 com esse momento que Deus fala com Ezequiel. Por quê? Porque no Salmo 137, um anônimo, alguém que não era conhecido, junto aos rios, assentava e chorava e clamando para que Deus levantasse um profeta um dia. Isso é muito lindo, cara. Alguém que não tinha nome, presta atenção. Alguém que não tinha fama, alguém que não era rico, um anônimo, sem força e sem expressão, chorava todos os dias junto aos rios da Babilônia, para que Deus encontrasse um profeta para mudar a história de Israel. De repente, um do lado do rio e o outro da outra banda do rio, enquanto um orava, os olhos de Deus procuravam o profeta do outro lado. Enquanto ele intercedia aqui, Deus procurava o profeta lá. Sabe o que eu entendo, meu irmão? Enquanto você orar, enquanto você continuar clamando, mesmo que você não é conhecido, ninguém te conhece, nem sabe o seu nome, nem a cor da sua pele, irmão, enquanto você ora, Deus vai procurar um meio de mudar a história da sua família através da voz profética. Não para de orar, continua buscando a esse Deus que Ele vai mudar a sua casa. Enquanto esse anônimo chorava, Deus procurava alguém. A oração de um anônimo faz Deus mudar a sua vida. Às vezes tua mãe orou por você quanto tempo, meu irmão? E você nas drogas, você no crime. Quantos livramentos de morte você nem sabe como se livrou. Era a mamãezinha do coque amarrado, sentado ou de joelho. Jesus, vai de encontro, livra meu filho, livra minha filha. Enquanto alguém no meio do nada está orando, Deus está dando livramento para você, levantando você, mudando a tua história e trazendo um novo tempo na tua casa. Tem gente orando por você, por isso que você está aqui. O anônimo fez Deus levantar Ezequiel. Está escrito lá. Na Babilônia, Deus levanta um profeta e um sacerdote, Ezequiel. O que mais me chama a atenção é isso. Deus chega para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, chegou a hora de mudar o tempo do nosso povo. Só que detalhe, você vai pregar, você vai profetizar, só que o povo tem um problema, o povo é rebelde, não vai te ouvir. Irmão, Ezequiel, se você pregasse para um povo de difícil entendimento, de língua difícil, um povo estrangeiro, eles ouviriam e mudariam a sua atitude. Mas o meu povo, que conhece a minha voz, que sabe quem eu sou, vai te ouvir e não vai te dar valor. Não vai escutar a sua voz. Você vai falar e não será ouvido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem já passou por isso? Diga glória a Deus. Falar e parece que ninguém te ouve. Pregar e ninguém dá valor. Ninguém está nem aí, meu irmão. Olha isso. Deus chega no Samuel. Samuel, você vai ministrar. Você vai coordenar a rede de jovens, tá? Você vai dar o seu tudo aqui. Só que ninguém aqui vai dar valor na tua pregação e nem naquilo que você faz. Não dá um negócio na gente? Dá vontade de pegar para o pescoço, ô abençoadinho? Corta para a vida. É o que Ezequiel sofreu, um dos profetas. Mas olha que segredo que o Senhor falou comigo. Ezequiel, você vai pregar. O preço do teu chamado é esse. Você vai falar e ninguém vai te ouvir. Você vai parecer um bobo falando. E todo mundo vai zombar de você. Todo mundo vai ser chacota sobre você. Irmão, que coisa estranha, né? Parece que Deus está me pegando e colocando numa situação de vergonha. Não é assim. Mas não é isso. A sua obrigação, o seu chamado é apenas abrir essa boca e pregar. Se vão te ouvir ou não,
Eles não estão envergonhando você, estão envergonhando aquele que te enviou. Se eles não recebem um profeta, olha aqui, eu não gosto de ouvir o William pregar, Deus me livre, grita demais. Um dia desse, irmão, teve uma jovem que chegou na minha cara com toda sinceridade, e glória a Deus por isso: pastor, eu não gosto de ver você pregar. Eu falei, por que, santidade? Isso aí grita demais. Eu falei, vai num velório então, crente. E velório, né? Da mesmo assim no velório, me deram um violão uma vez. Glória. Mas foi sincera? Eu não gosto, parece que você me... Nós vivemos em uma geração do não gosto, gosto assim. Tua palavra me agradou. Agora a tua mensagem eu gostei. Meu irmão, se você rejeita o pregador, tu rejeita aquele que o enviou. Se você rejeita a palavra que ele está pregando, você pode até rejeitar ele, mas a palavra não tem como rejeitar. Se eu rejeito a palavra, eu rejeito quem me enviou a pregar. E nós estamos vivendo isso nesses dias. Como está difícil pregar, meu querido. E olha que eu pregava todos os dias, durante 10 anos, para esse mundão afora. Como está difícil falar desse Jesus. Ninguém já acredita mais em nada. Ninguém tem mais esperança de nada. Ontem eu pedi uma comida, o entregador foi lá em casa me entregar, e era amigo meu, falou, meu irmão, a paz do Senhor. Eu de short, camisa, estava descalço, cabelo desse tamanho. A paz do Senhor, irmão, tá bom? Como é que está? Pastor. O cara se abriu, o cara foi entregar uma comida para mim e rasgou a alma, dizendo, não tem motivo para nada. As vendas caíram, estou desanimado, só fico trancado dentro do quarto. Eu falei, Deus, me dá uma palavra. Eu olhei para ele e falei, meu irmão, posso profetizar na sua vida? Essa noite vai ser a sua melhor noite em nome de Jesus. Você vai voltar para sua casa e vai voltar a sentir a alegria de viver. Não desanima, não desiste, não para. Ele abaixou a cabeça, amém, pastor. Eu fui pagar ele ainda em dinheiro, faltou R$4. Eu falei, não, eu vou lá pegar o débito. Eu falei, não, pastor, fica de oferta. Ainda me deu, já não estava vendendo nada, ainda me deu R$4 de oferta. Eu falei, deixa eu pôr a mão em você. Depois você passa gasolina, álcool em gel, passa, não tem problema. Eu falei, Senhor, eu repreendo todo desânimo. E eu abençoo a vida desse garoto. Olha o mundo que nós estamos vivendo, Samuel. Ninguém tem ânimo para nada mais. Você está na rua, de repente você esbarra com alguém, precisando de ouvir uma voz, uma palavra. E nós, pregadores, cansados ou não, desanimados ou não, abatidos ou não, temos que sempre ter uma palavra na língua, afiada como uma espada, para abrir a boca e falar. E eu digo para você, pastor, estou cansado, pastor, estou desanimado. Meu irmão, é você abrir a boca, entregar algo de Deus, Deus vai fortalecer você também, Deus vai te renovar, Deus vai te restaurar. Tem muita gente aí fora sofrendo e precisando ainda mais de você, precisando ainda mais de uma palavra sua. Essa semana eu fui visitar uma senhora de 82 anos, congrega a nossa igreja. Quando eu era menino, eu já frequentava a casa dela. Eu, pastor Xande e pastor Rubem, todo mundo de máscara. Não colocamos em momento algum a mão sobre ela, só por cima, só encostando no cabelo. Começamos a orar, meu irmão do céu. Pastor Xande estava com a coluna travada, aí uma dor nas costas, meu Deus do céu, a idade vai chegando, é terrível. De repente o homem pulou do sofá. Pastor Wilson, isso aqui fogo. E, irmão, pegou fogo a sala. De repente a senhora, mas entra num manto de mistério. A senhora de 82 anos, que congrega aqui, foi batizada com o Espírito Santo na sua sala essa semana. Você pode dar glória a Deus por isso, crente? Nunca. Falou para a filha me mandou um texto desse tamanho. Pastor, minha mãe está maravilhada, porque em 82 anos ela nunca sentiu o que sentiu na sala da casa dela. Agora nós, pastor, mas é o serviço de vocês. Meu irmão, confesso para você, que tem dia que pesa tantos ombros, que parece que você carrega todo mundo. Está aqui o Lucas, está atendendo quase 60 pessoas já no total. Irmão, o camarada atende até a gente.
Né, aham. Falei, Lucas, eu tô meio coisado aqui. Tem um negócio meio, sei lá, tô meio chateado. Eu queria conversar com alguém. A gente senta, conversa. E depois a gente ora por ele para tirar o peso que a gente jogou nele. Irmão, é coisa do céu isso aí. E de repente já sai, já vai fazer visita e ore o que Deus tem curado. O que temos recebido de ligações, de testemunho de cura nesses atos proféticos de cura, Lucas. Ai, levanta a mão, vamos orar. Meu irmão do céu, como Deus tem feito a obra. Abra a boca, profetiza. Estando cansado ou não, tendo fé, irmão, abra a boca e profetiza. Tem muita gente precisando da tua palavra para se levantar. E eu creio, essa pandemia vai passar, não é o fim. E quando ela passar, uma nova geração, como leão rugindo, vai se erguer para nunca mais se abater. Quem recebe, aplauda Jesus bem forte, dá Ele glória. Deus vai levantar essa geração. Nós somos parte dela. Tu vai pregar, mas não vai ser ouvido. Você vai falar, mas ninguém vai te ouvir. Às vezes esse é o preço do teu chamado na tua casa. Com o seu pai, com a sua mãe, com todos. Quem conhece a minha história sabe. Fui o primeiro a me converter. Depois o segundo foi o meu irmão, Rafinha. No encontro com Deus, eu cheio do mistério, coloquei a mão na cabeça dele, falei, Jesus, se só me enche mesmo de verdade, me levantou como profeta, olha só aquela coisa, batiza ele. Coloquei a mão na cabeça dele, o homem foi batizado com o Espírito Santo. Ficou uma bênção, tá aí, ó. Hoje é casado com a filha do pastor. Depois a minha irmã. Depois a minha mãe, eu fui o primeiro. Que adianta pregar para o mundo, irmão, e a tua família para o inferno, crente. A minha mãe fumou 22 anos, fumando. Ela disse que depois que fez o encontro com Deus, nunca mais colocou um cigarro na boca, e até hoje eu sou testemunha. Meu pai, aquele jeito duro, que antes o que eu ouvia, não vou colocar em pauta aqui, não cabe. Foi motivo de ferida a vida inteira. Eu me sentia rejeitado por tudo e por todos. Você vê a tua família te olhando e dizendo, coitado, esse aí é um burro, um descabeçado. Não vai ser nada na vida. Não vai ser ninguém na vida. O Gabriel falou de oferta aqui. Eu era daqueles que ia lá na loja, não vou dizer o nome da loja para não fazer propaganda, que eu estou ganhando nada também. Mas é na loja chique aqui do centro, comprava 4 sapatos Ferracini. Que esse Ferracini? Eu sempre gostei de andar bem periquitado, agora que eu mudei. Comprava 4, doava 3. A minha mãe falava, ué, cadê o sapato? Ai, mãe, eu senti de Deus e doei. Cadê a camisa? Eu senti de Deus e doei. Teve um dia que eu cheguei em casa descalço. Cadê o tênis? Eu dei. Para quem não sabe, hoje, o que Deus quer de você é que você seja bênção em todas as áreas. Tenha um coração desprendido de tudo. Hoje eu estou com um carro muito bom, graças a Deus, do ano. Deus me deu uma grande bênção sobre um negócio. Eu coloquei no coração e falei assim, se o Senhor me abençoar, o meu Corsinha, o meu diamante negro, irmão, tinha um apego com aquele carro. Tá certo que o para-choque caía, você pegava e amarrava com arame. Mas pensa no amor que eu tinha naquele carrinho, irmão, que me levou para o país inteiro, andando, e pregando para todo lado. Falei, se o Senhor me abençoar, eu dou esse carro na obra. E vou dar para uma pessoa. Meu carro vale 10 mil reais. O que eu tenho hoje vale 55. Eu peguei, falei, bom, Deus cumpriu e agora eu vou ter que cumprir minha parte. Só que eu não tinha falado para a esposa. Eu sou o tipo do cara que eu às vezes faço as coisas, pronto, já fiz. Quando a mulher vai saber, eu já fiz. William, cadê tal dinheiro? Ofertei. Beleza. Vai fazer o quê, irmão? Vai casar com um profeta? É isso aí que dá. Eu cheguei, amor, é o seguinte. Olha o preço de um chamado, irmão. Deus tocou meu coração e eu vou dar meu carro. Eu tenho um desejo de dar um carro faz uns 2 anos já. E ela, Deus colocou uma pessoa no meu coração, amor.
Ela falou, vamos ver se é o mesmo. Eu falei o nome primeiro e ela disse, Deus já tinha falado comigo também. Você crê nisso ou não? A mulher está ali para testemunhar e testificar. Peguei a chave do meu carro. Cheguei na vida do pastor Xande, meu amigo. Não falo isso para vanglória não, tá, crente? Nunca contei isso. Em altar, não. Pastor Xande está aqui, numa reunião de obreiro. Diz que vai ser profeta, filho do Renato, né? Falei, pastor Xande, estava ele e a Cris. Ó, tá aqui, ó. Como eu fiz um voto, Deus mandou dar, tá aqui. Só passa pro teu nome com certas coisas que tem de documentação, tá aqui. Tinha 1000 e pouquinho de documento para pagar, normal. Dei a chave do carro na mão dele. Ele olhou para mim e falou, não, eu não aceito isso não, pastor. Eu falei assim, para trás de mim, Satanás. Não vem reter a minha bênção não. Sai para lá. Hoje ele vendeu. O projeto era esse, para construir, para mexer na casa dele, que está construindo. Amém, irmão? Aí eu ouvi, pessoas chegaram em mim e disseram assim, nossa pastor, mas só podia ter pego esses 10 mil e terminar de dar no seu carro, pronto, logo que estava. Falei, meu irmão, o propósito é outro. Como eu queria ofertar, como eu queria entregar algo, como eu queria fazer isso, porque eu amo fazer isso. Eu amo ser útil na vida de alguém quando Deus manda a gente ser. Deus levantou Ezequiel, disse, você vai falar, mas ninguém vai te ouvir. E esse é o teu preço, falar e ninguém ouvir. Aqui eu encerro. Quando eu olho para Jeremias, no capítulo 20, o dia que eu li aquilo, eu quase me deu um nó na memória. Jeremias capítulo 20, verso 7. Após pregar contra a corrupção do templo de Jerusalém, antes da destruição, ele é preso pelos próprios cristãos, pelos próprios judeus, e pendurado em um madeiro na porta do templo, numa cruz. Jeremias. E ali ele é humilhado, ele é chacotado, e ele é surrado de uma tal forma que ele diz, Senhor, o Senhor me enganou. Está escrito isso. E enganado fui. Tu prevalecesses contra mim. E a sua palavra, olha isso, irmão. E a sua palavra, Deus, se tornou um peso sobre mim. Falei, pronto, Jeremias disse que Deus era uma vergonha para ele. E o homem viveu, Deus tem que ter misericórdia. E olha quem foi Jeremias. Olha o preço do chamado dele. Em uma cruz diante do templo, que deveria ser entrada para a graça e misericórdia, é lugar de humilhação. Sofreu, até que do nada Deus levanta alguém e o tira de lá. O que eu quero que você entenda, irmão? Estamos vivendo um tempo que o nosso chamado tem preço. Não é apenas a gente vir aqui louvar, adorar. Que coisa gostosa ouvir esses meninos cantar. Uma paz, eu sinto uma paz, Mateus, dá até vontade de dormir no culto. É coisa gostosa. Ele cantando de vem, Yeshua, vem. Eu falo, vem mesmo, Jesus, coisa linda. Como é bom ouvir isso. Mas o teu chamado não é aqui dentro. É bom pregar em púlpito. Você conhece o meu ministério, já sabe. Coisa linda, delícia. Viajar para lá, para cá. Mas o nosso chamado é salvar vidas que nunca nem sequer ouviram falar de Jesus. Eu quero profetizar, fica de pé comigo. O que vai haver de pessoas que vão te procurar desesperadas, não está escrito. Só que a primeira salvação que eu quero profetizar é dentro da sua casa. Eu não aceito a sua família perdida. Eu declaro que através da sua vida, a sua casa será alcançada e impactada pela presença de Deus.